Débora, é incrível, Fábio, como o debate em torno de coisas que são adotadas no mundo inteiro como padrão de excelência, em vez da gente bater no peito e falar aqui também, a gente acha que a gente tem que fazer diferente do que o mundo faz. Olha, o Brasil quer entrar na OCDE. Por que o Brasil quer entrar na OCDE? O Brasil quer entrar na OCDE, que é o clube dos países desenvolvidos, para poder ser analisado e poder provar que tem números, indicadores aferíveis, que se pode conferir, números que podem ser checados, questionados. Tudo que não tem num país como a Venezuela, né? Não checam nem a eleição por lá. Aqui, a eleição, o que a gente cobra da eleição venezuelana aconteceu no Brasil, né? Você tem observadores internacionais que atestam a qualidade da eleição, coisa que não tem na Venezuela. Mas estou dizendo isso porque o Brasil tem esse sonho, essa vontade correta de querer fazer parte da OCDE e para isso tem um protocolo, uma série de coisas, para que a gente seja um país respeitado. Isso é muito importante. E uma das coisas que o mundo civilizado faz, há muito, é bonito falar assim, é o Banco Central Independente. Quem é que tem Banco Central Independente no planeta Terra? Só todos os países da Europa. Só todos os países da Europa. Porque lá tem o Banco Central Europeu, mas antes de ter o Banco Central Europeu, ao qual se submetem os bancos centrais, França já tinha Banco Central Independente, a Alemanha já tinha Banco Central Independente. Os países da zona do euro foram tornando seus bancos centrais independentes e aí então o Banco Central Europeu, que comanda o espetáculo do euro, também é independente. Então só todos os países da Europa que integram a zona do euro. O Reino Unido, que não integra a zona do euro mais, tem Banco Central Independente. A Suíça tem Banco Central Independente. Aqui do nosso lado, o Chile. Os Estados Unidos têm Banco Central Independente. Então, quando você pega a economia mundial, Europa, Estados Unidos, Banco Central Independente. Alguma coisa a mais a falar sobre isso? Algo que tem na Alemanha, que tem na França, que tem na Espanha, que tem em Portugal, que tem na Itália, que tem no Reino Unido, que tem nos Estados Unidos. É bom ou é ruim? Não é ruim, é uma burrice. Todos esses países são burros. Todos os economistas desse país são os idiotas, os políticos, os gestores são os imbecis. Porque eles fizeram um Banco Central independente? Porque eles são tolos. Por que esses países todos fizeram um Banco Central independente? Pela mesma razão que o Brasil fez o Banco Central independente, que foi aprovado na Câmara, que foi aprovado no Senado e que é parte do nosso sistema hoje. Funciona assim porque você não pode ter um presidente de Banco Central recebendo ordem do presidente da República, como funcionava até outro dia, até aprovarem o Banco Central Independente agora, em 2021, aprovou o Banco Central Independente. 2020, 2021, agora. Então, a gente teve no Banco Central presidente de banco que tinha filho dono de corretora, que operava no mercado no passado. A gente teve presidente do Banco Central que recebia a ordem do Palácio do Planalto. De quem? De quem? Quem hoje pode entender de economia o suficiente para dar as ordens do Banco Central? A gente teria que saber quem é essa pessoa. E essa pessoa só deveria poder palpitar sobre juros se tiver um cargo descrito, autorizado a orientar o Banco Central. Então, o ministro... Por que o ministro presta contas ao presidente da República? Porque está escrito. Não é porque ele quer. É porque ele tem que prestar contas. Por que as obras do governo são avaliadas pelo Tribunal de Contas da União? Porque está escrito. Porque é assim que tem que ser. Tudo escrito. Então, se você não tem uma estrutura definida, e qualquer um pode pegar o telefone e ligar para quem quer que seja no Banco Central e mandar mexer nos juros, quem é essa pessoa que ligou? Qual é a alçada dela? Aonde está escrito que ela pode ligar? Porque antigamente o ministro da Fazenda ligava
E se o presidente do Banco Central não fizesse o que ele queria, mandava embora. Tá, mas quem tinha responsabilidade pela taxa de juros? O presidente do Banco Central. Mas quem que ligava para ele? Qualquer um que tivesse poder. Podia ser um amigo do presidente, podia ser o presidente. Agora, o presidente entende de taxa de juros? O presidente da República entende de taxa de juros? Esse presidente entende de taxa de juros? O presidente anterior entendia de taxa de juros? O Michel Temer entendia de taxa de juros? A Dilma entendia. A Dilma não entendia de nada, mas a Dilma entendia de taxa de juros? Fernando Henrique entendia de taxa de juros? Quem? O Collor entende? Quem que entende de taxa de juros? Nenhum presidente da República entende de taxa de juros. Não são formados para isso. Não aprenderam a fazer isso. Então, o Brasil adotou um modelo que é adotado no resto do mundo, civilizado. E a gente tem esse modelo não só para Banco Central, a gente tem esse modelo para as agências reguladoras, a gente tem esse modelo para o Procurador-Geral da República. A independência da agência reguladora é fundamental. A independência do Procurador-Geral da República é fundamental. E a independência do presidente do Banco Central é fundamental. Mas apesar disso tudo, olha só o que disse o presidente da República numa entrevista que ele deu hoje sobre esse assunto. Nós estamos com ela no ponto, Débora? Estamos sim. Então põe pra gente. Vamos lá. Não, eu sei lidar com o Banco Central. O problema é que no imaginário do mercado, o presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro. Eu não acho que tem que ser. Tem que ser uma pessoa que goste desse país, que pense na soberania nacional e que tome as atitudes corretas. Se um dia o Galipo chegar para mim e falar, olha, tem que aumentar o juro, ótimo. Ele tem esse perfil que o senhor busca? Ele tem esse perfil? Ele tem o perfil de uma pessoa competentíssima e um brasileiro que gosta do Brasil. E muito competente. É um jovem extremamente competente. Eu não gosto de falar a palavra gênio, mas tem muita gente que fala, eu tenho 2 gênios, eu tenho 10 gênios que trabalham comigo, o meu assessor é tudo gênio. Não, ele é muito competente. E ele vai trabalhar com a autonomia que trabalhou o Meirelles e com a autonomia que eu dou para a pessoa, até porque agora ele vai ter mandato. Bom, veja bem. Ele vai trabalhar com a autonomia que teve o Meirelles. Não! Ele vai trabalhar com a autonomia que tem o Roberto Campos Neto. O Meirelles não tinha autonomia. O Meirelles, no dia a dia dele, o presidente da República deixava ele trabalhar. Mas a qualquer momento, o presidente da República, o Lula, que teve no Meirelles um ótimo presidente do Banco Central, a qualquer momento, o Lula podia pedir o pescocinho dele. Pedir não, demitir simplesmente. Então ele não tinha autonomia. Autonomia é você poder... o presidente Lula tem autonomia. Ele pode fazer o que bem entender. Se cometer um erro, vai ter que responder. Como a Dilma respondeu. A Dilma brincou com os números e quebrou a cara, foi empichada. O Collor foi empichado. Isso pode acontecer com o presidente do Banco Central, com o Procurador-Geral da República, com os dirigentes das agências reguladoras. Não é que eles são deuses. Agora, essa ideia que o presidente disse na entrevista, de que o mercado financeiro acha que o presidente do Banco Central tem que ser um representante do sistema financeiro, não é verdade. O Banco Central não é que tem um representante, não é um representante do sistema financeiro. O que a gente tem nos governos é representante de sindicato, né? Isso tem. Basta ver, né? Luiz Marinho. Agora, dizer que é um representante do sistema financeiro tem que ser alguém que entende de economia o suficiente para poder gerir uma política monetária, para poder supervisionar o sistema bancário. Nós vamos botar quem? Alguém que gosta do Brasil, como disse o presidente da República? Como assim alguém que gosta do Brasil? Nós vamos botar o quê? Um cientista político lá? Um cientista social? Não, eu gosto do Brasil, eu posso ser presidente do Banco Central? O presidente Lula pode ser presidente da República, mas não pode ser presidente do Banco Central. Não pode. Não tem condições, não tem competência para isso, como eu não tenho. E eu não posso ser presidente do Brasil também. Não tenho liderança, não tenho a liderança política que ele tem, que o Bolsonaro tem, não posso. Mas presidente do Banco Central, o Lula não pode ser. O Jair Bolsonaro não pode ser. O Michel Temer não pode ser. A Dilma, pelo amor de Deus, não pode ser. Não deveria poder ser nada. Então, é óbvio que a autoridade monetária tem que ser uma autoridade monetária, tem que entender do que está falando. Como é que eu vou presidir o Banco Central se eu não entendo do que eu estou falando?
Isso é uma loucura. Então é evidente que o presidente do Banco Central tem que ser alguém que entende de economia muito. Não esses aí que fazem umas faculdades de quinta, que gostam de cercar alguns políticos e tem solução rápida e fácil para tudo. Depois quebra o Brasil, aí tem que chamar os que realmente entendem de economia para arrumar. Aí depois que o Brasil é arrumado, aí qualquer um resolve achar que pode fazer o que quiser. Então é muito bom ver essa discussão. E outra coisa, essa história, se um dia o Galípolo chegar para mim e disser, presidente tem que aumentar juros, ele não tem que fazer isso. Ele não precisa falar com o presidente da República. Ele não precisa atender o telefone do presidente da República. Vai atender, e deve atender por educação, mas não está na descrição de cargo, de função. Falar com o presidente da República, nem dar bom dia, nem boa noite. Olha, presidente, se o senhor espirrar, saúde. Não existe isso. Isso é para puxar saco, para ministro, para assessor. Já contei essa história aqui, é bom lembrar. Fernando Henrique dizia, não tem nada melhor do que um áulico, um puxa-saco ao final do dia, quando você está com um copo de uísque, ele virar e dizer assim, presidente, posso falar uma coisa para o senhor? Claro, o senhor mandou bem demais na reunião hoje. O presidente do Banco Central tem que fazer isso com o presidente da República. Quando é que a gente vai aprender que as relações institucionais entre os poderes são entre poderes, não é bater papo, tomar cachaça e... Aê, meu irmão, brother, não é brother. Não tem brother no poder público. Cada um faz o seu. É importante a solenidade, a institucionalidade, a cerimônia, a distância entre as pessoas, para que não vire um conluio, sabe, um acerto. Pô, meu, você vai aumentar o juro, baixa esse negócio aí. Não existe isso. Não pode existir. Nem para aumentar os juros, nem para baixar os juros, nem para aumentar a arrecadação da Receita, nem para baixar. E a Polícia Federal é a mesma coisa. Imagina o presidente da República ligando para o diretor da Polícia Federal, que não é independente, e dizendo assim, ó, vamos pegar tal cara aí que está aprontando com nós. Não dá. Toda vez que a gente descobre um negócio, tem que botar em cana. Então, é muito bom ter independência no Banco Central. Agora, se a gente tiver um presidente do Banco Central, mas não porque o presidente está inconformado, não porque o presidente vem com esse discurso de que o sistema financeiro, é fácil falar isso. Agora, faz a sua parte, corta despesas, impede que elas cresçam, não faz uma política de expansão de gastos como está fazendo, segura a onda, admite que nós estamos em crise de orçamento, porque senão nós vamos ter um problema de expansão da dívida. Aumento do endividamento significa pressão sobre taxa de juros. É isso que o presidente precisa saber. Aliás, ele sabe, mas ele quer fazer as coisas dele. Então, se ele quer fazer as coisas dele, o problema vai bater na política de juros. Porque o Brasil pode ter, e tem, uma taxa de desemprego baixíssima, como a gente vai noticiar, vai falar sobre isso ainda hoje. Tá no menos de 7%, maravilhoso. Caindo o desemprego. Quando começa a cair demais o desemprego, a massa salarial tende a subir. Porque começa a ter uma competição por contratação. Não tem essa, vai ter aumento de massa salarial. Isso aí é inflacionário. Parece uma loucura, mas é inflacionário. É inflacionário. Aí a gente tem preços que a gente tem que ficar de olho. E a gente tem a taxa de endividamento da dívida brasileira que a gente tem que ficar de olho. Então, quando o Brasil está indo bem, e o Brasil está indo bem, a gente tem que aumentar a produtividade. A gente tem que começar a produzir mais com menos, para não ter expansão, não ter crescimento, não ter crescimento de inflação. Então, é maluco, mas a direção do Banco Central, o Copom, né, o comitê, pode, de repente, precisar aumentar juros porque está sentindo que, com esses indicadores, alguns muito positivos, a gente pode ter um aumento de inflação. E não pode ter aumento de inflação, porque o mandato do Banco Central na política monetária é cumprir a missão de levar a inflação para o centro da meta, definido pelo Conselho Monetário Nacional, que é o governo, ministro da Fazenda, ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. Então, o presidente da República fez um discurso político, ele sabe disso, mas sabe também que o mandato do Banco Central é a melhor garantia
de que o governo não vai interferir também na política monetária. O governo já se mete em tudo e não vai interferir na política monetária. A política monetária, ela tem que ser a segurança da sociedade de que lambanças governamentais, abusos governamentais não vêm para o nosso bolso na forma de inflação, que rouba o dinheiro dos mais pobres. Agora, infelizmente, a ferramenta que a gente tem hoje, juros, deveria ter uma ferramenta na política fiscal. Não tem. Deveria ter uma ferramenta da produtividade. Infelizmente, não temos. Isso dá ao Galípolo uma grande responsabilidade, que é dele conosco, sociedade, e não com o presidente da República. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.